retomando a gravação do depoimento da testemunha, que é identificado agora no arquivo como parte 2, né? Todos assistimos a um vídeo documentalmente constante do processo, trazido, apostado na resposta à acusação. O nome do vídeo se trata de uma reportagem na Rede Mirante, e cujo nome é Polícia conclui inquérito da morte do ex-prefeito de Barra do Corta. Então, sobre eles vão continuar as indagações dos advogados. Doutor Renildo, o senhor reconhece essa pessoa que prestou as declarações como sendo um dos delegados responsáveis pela investigação? Sim. Sim, qual o nome dele? Doutor Lúcio. O senhor ouviu aqui, o senhor ouviu que ele disse claramente para todo mundo ver, que por exclusão só poderia ter sido o Júnior. Foi essa a condução do inquérito? Doutor, o senhor está colocando palavras na fala do colega delegado? Não, doutor, ele que disse por exclusão, doutor. Isso que eu quero saber se foi Repita a esse. sua frase, Já doutor. que o senhor disse, terminou de dizer, que ele era um dos delegados encarregados pela investigação. Sim, E o era que eu colega sei. disse? E ele disse aqui que não tem palavras, aqui é português claro. Por exclusão é o Júnior. Por exclusão é o que ele diz. Por exclusão? É, por exclusão. O quê? Conclui. Exclusão de outras pessoas, é como se tivesse nós todos aqui. Doutor, Nós todos aqui, aparecesse alguém morto, se não for o doutor Sobrinho, não for o Dias, for o doutor Gato. Pronto, foi ele. Por exclusão. É isso aí. por exclusão Exclus ocorreu o quê? exclus demais e foi ele. E foi ele. Doutor, Pronto, então, isso está escrito. trazendo, posso responder? Sim, Pode. Trazendo para o nosso querido português, como o senhor bem disse, as palavras dele em bom português e muito lustras. No entanto, acredito que Vossa Excelência ou não prestou atenção, ou com todo respeito e vênia, peço aqui até a Excelência, o senhor está com algum problema de audição, ou eu? Não, eu não. O senhor que deve Porque estar. Se o o senhor vai negar, vai colega deve estar. em nenhum momento afirma que por exclusão o autor do crime é o Júnior. Ele diz que ou eu estou maluco, né? Então Estou tá. surdo. Então Ele tá, diz porque o que está dito é Deixa isso. eu ouvir a Diga, resposta. pronto. Se eu puder fazer uso da palavra e Pode responder, sim. esclarecer o que eu observei, Pode sim. é que por exclusão o disparo foi realizado pelo Júnior. O disparo. Por quê? E aí, como a fala não foi minha, mas eu tenho total clareza no que o colega quis dizer, e nós estamos trabalhando com uma imagem editada pela televisão, de que certamente partiu de uma pergunta quem atirou. E ele diz o quê? Por exclusão. Por que por exclusão? Haja vista que tem total tranquilidade na participação do senhor Júnior na execução do seu pai. E se até o presente momento do encerramento das investigações nenhuma outra pessoa foi localizada, então por exclusão, e repito, Vossa Excelência tenha mais cautela em observar o áudio, com todo respeito. Eu estou tendo. Ele diz por exclusão quem efetuou o disparo. Ele não fala por exclusão, nós chegamos à conclusão de que o autor é Júnior. Ok? O senhor está negando o que é óbvio, que está dito e escrito em português. Em português. Mas nós temos que debater aqui a prova. Mas, doutor, em relação à testemunha, Certo. essa valoração de Certo. se corresponde Que eu quero ou não, eu entendo. Mas a pergunta que o senhor fez... Que eu quero saber se é esse o elemento que gerou a imputação da autoria à pessoa do Júnior. É isso que eu estou perguntando para ele. Posso responder então essa coisa? Não. Não é mais no domínio do delegado. Mas agora fez uma pergunta, o doutor pode responder. O senhor me perguntou, salve aqui, Excelência, aí eu peço que ele refaça, se for equívoco, se foi esse o elemento, se foi exclusão. Eu digo que não, porque a fala do colega ele não se referia à autoria, ele se referia a disparo da arma de fogo. Foi que matou a pessoa. Sim, mas eu para estar Autoria. O que é isso? É autoria. Não, eu posso estar envolvido no homicídio e não efetuar o disparo. Mas ele diz aqui que foi o Júnior. Que efetuou Por o exclusão. disparo. Por É isso que eu estou querendo dizer. Sim, doutor. Por isso O senhor está saindo pela O tangente. senhor me perguntou se a Está saindo imputação pela do tangente porque homicídio isso foi aqui por é português exclusão. claro. E em nenhum momento o colega delegado afirmou que a imputação, o indiciamento do senhor Júnior se deu por exclusão. Em nenhum momento o colega diz isso. O senhor está... Não, senhor. Ele diz é isso mesmo. Ele diz é isso mesmo. É que, Outra coisa. Doutor, a Diga. questão fica difícil,
está sendo debatido uma fala de uma terceira pessoa. Mas que era um dos delegados que ele disse, um delegado responsável pela investigação. E foi ele quem se responsabilizou junto à Mirante de comunicar o encerramento e fechamento do inquérito. Lá em São Luís, até porque vários atos foram praticados em São Não dá Luís. para aceitar um negócio desse. Está se discutindo, a matéria está nos autos. Tu está querendo que o delegado faça alegações? Não, eu quero que ele está aqui. Doutor, doutor, aqui ninguém é criança. Eu sei, doutor. Ninguém é criança. Doutor Carlos, eu vou... Diga. São perguntas, Não, não é certo. momento para debater Tá aqui, ó. defesa, acusação. Não. O senhor fez a pergunta Tá em bom. relação àquilo e o delegado As respondeu últimas perguntas que deixaram curioso. Primeiro foi na morada do Rio Forte, depois não foi. Na mídia de reprodução que está aí também, que não foi apresentada hoje, diz que foi no Naru. O senhor já disse hoje aqui perante todo mundo, não vai negar, que provavelmente ocorreu no trecho entre Barra do Forte e Grajaú. Mas essa reconstrução que você fez não abrangeu nenhuma investigação e nenhuma cena em nenhum dos outros trechos que o senhor apresenta como possível local desse crime. Porque se o senhor acha que pode ter sido na estrada de Barra do Forte e Grajaú, por que a polícia não foi investigar para dizer quem foi, aonde foi, que hora foi, que momento foi, quem estava lá? Nós fizemos isso, doutor. E acharam? Não. Então o senhor não O achou. local exato do crime. O senhor não sabe dizer. Sim. Quem foi que atirou, deu tiro no seu Nezinho naquele local do crime? O senhor chegou à conclusão? A conclusão, juntando as duas investigações realizadas sobre o mesmo fato, que foi a morte, nós temos a conclusão de que o disparo foi realizado ou pelo Júnior ou pelo Então o senhor não sabe. Eu estou lhe perguntando quem foi. Eu tenho que lhe perguntar, doutor Renildo, porque o senhor que é o delegado. É o senhor que tem que investigar e que tem que dizer para nós aqui quem foi. Quem foi, doutor? É isso ou não é, doutor Edilson? Ou não é? Ou não é assim? Quem é que tem que dizer para nós aqui quem foi? É o delegado. Então o senhor não sabe quem foi. Dessa conclusão, ou eu estou entendendo errado, vindo mal? Dentre os acusados, um dos dois efetuou o disparo. O senhor então não sabe quem foi. Um dos dois. Pronto, tá bom que está registrado. Pronto, excelência, é só isso aqui. Doutor, sobre isso, doutor Jazzy, agora que passou o vídeo. Não sabe onde é o local e nem quem foi. Doutor. Custa isso aqui, doutor. Posso passar a palavra para o promotor? Então tá bom. Sinceramente, nós estamos perdendo tempo com esse debate. Não, doutor, nós estamos ganhando. Não vem com essa história. Vocês estão ganhando no seu tempo. Doutor, aqui está com a palavra, Muito obrigado. A que horas mais ou menos você pegou carona, né, com o Júnior e rumo a Presidente Dutra naquele dia 6? Eu acredito que por volta das 8h30 aproximadamente, doutor. Por volta das 8h30. Certo. Você disse lá na Fazenda da Chapada, né? Sim. Por volta das 8h30. O Júnior, você sabe de onde o Júnior estava vindo quando lhe deu carona naquele dia? Sim, excelência. Ele disse que estava vindo de onde? Ele estava vindo primeiramente da sua residência e posteriormente ele fez uma parada, acredito que em cerca de uns 15 minutos, no posto Free Center, que é do irmão dele inclusive. E depois seguiu viagem ele até seguiu viagem após, acredito eu, a segunda ligação que eu fiz, que estava estranhando a demora dele até o local, chegar ao local. Aí eu indaguei, eles já estavam aguardando uma bolsa da esposa dele no posto Free Center, e aí eu ainda indaguei, não, bora e deixa alguém para pegar essa bolsa, porque o importante é correr atrás dos fatos e não da bolsa. Certo. Ele, quando pegou essa carona com você, ele estava com a roupa que ele usava na hora do fato? Não é possível precisar, doutor, porque como eu disse, segundo ele declarou, o primo dele que estava com ele no local na hora da primeira ligação minha, ele fez uma parada na residência dele por volta aí de uns 15, 20 minutos, onde ele e a sua esposa teriam ido se arrumar para ir para Presidente Dutra. Então eu não sei se ele trocou de vestes ou não. Essa informação você obteve
durante a viagem. Sim, e não, a informação que ele estava na casa dele se arrumando para ir para Presidente Dutra, eu obtive inclusive com o próprio primo dele quando eu liguei questionando onde ele estava, né? Ele falou, não, você está em casa, ele está se arrumando, mas a esposa para ir para Presidente Dutra. Só acrescentando essa pergunta que eu acredito que seja pertinente, acredito que esteja dentro da temática que Vossa Excelência Sim. quis saber, trabalhando toda a dinâmica dos fatos, no momento eu não imaginei, até porque tive a ideia de que ele poderia ter, inclusive ter feito essa troca de vestes, mas até por questão de conclusão, se ele passou na casa dele, ficou por 15, 20 minutos, e segundo, se ele socorreu o pai dele, que como bem disse o advogado de defesa, estava amplamente ensanguentado, e também, segundo a perícia realizada no carro, e segundo os depoimentos, ele foi da casa do advogado até a UPA no banco de trás, segurando o pai dele, que tinha uma lesão na segunda cervical, e tomando por base que o luminol apontou que toda a costa do banco e o assoalho estava sujo, eu acho muito improvável que uma pessoa tenha ter feito todo isso, todo esse atendimento e não tenha se sujado de sangue. Você está fazendo suposições, né? Não, é suposição sim, mas é uma ilação lógica. É a pergunta Sim, por isso que ele então, perguntou o se fato era roupa ou essencial, não. ele estava de não. roupa limpa. Estava de roupa limpa. Estava de roupa limpa. Certo. No percurso, foi conversando, ele relatou para você o que aconteceu? Sim, várias vezes. Como foi que ele relatou o fato para você? Ele me disse que tinha ido sair da casa dele, da casa do pai, para levá-lo até o advogado da namorada Rio Cordes, que chegou lá muito cedo, por volta das 6h30, e onde ele teria feito uma ligação para o advogado, que deu indisponível. E então, diante disso e das insistências do pai dele, que queria conversar com o advogado naquele momento, eles teriam decidido ficar aguardando o advogado acordar, né? Então, rumaram, passaram em frente, estava fechado, ligaram, deu fora de área, seguiram até o final da avenida, onde o pai dele já tinha manifestado vontade de urinar. Chegando ao final, ele alertou que, pelas questões até da imagem do pai, que foi prefeito e tudo mais, deveria procurar um local mais tranquilo. E rumou até o final da avenida, onde fez uma conversão à esquerda e parou. Nesse momento... Só uma coisa. Quer dizer, ele relata qual é o percurso, quer dizer, antes de entrar na morada do Rio Cordas, ele fez da casa do pai para a morada do Rio Cordas, ele fez um percurso direto ou ele fez alguma conversão, passou por algum outro lugar? Como é que foi? Nessa ida dele comigo no carro, ele apenas disse que foi, pegou o pai dele na casa dele, foi para a casa do advogado Dr. Luiz Bonfim. E chegando lá, estava tudo fechado, fez uma ligação, deu fora de área, e que então eles resolveram aguardar ali pelo residencial ao advogado acordar. E que nesse momento o pai dele manifestou vontade de urinar e que pediu para ele parar. Ele falou, não, papai, não vamos parar aqui, isso era um público, alguém tira uma foto, posta na rede social, no blog, então vamos a um local mais tranquilo. E seguiram então pela avenida até o final dela e convergiram à esquerda, onde ali num local tranquilo ele teria parado para o pai dele fazer as necessidades dele. Que nesse momento eu pedi para ele descrever como é que tinha sido a dinâmica, né, do ato em si. Ele relatou então para mim que o pai dele era uma pessoa de bastante idade e que por isso e por outros fatos ele tinha muita dificuldade de locomoção, né, assim, de descer e subir em carro, deve ser uma caminhonete alta. E ele descreveu que o pai dele, ele fez isso por umas 3, 4 vezes, abriu a porta do veículo e, dada essa dificuldade, ele começou a fazer o movimento do quadril, né, retirando o quadril do banco, ficando com metade com uma nádega para fora do banco e outra no banco, de frente para ele e de costas para a rua, para a descida. E que nesse momento ele ouviu um disparo e que o pai dele caiu debruçado entre o console do carro ali, de trás da marcha, e nele. E que aí ele se desesperou, fechou a porta do veículo e arrancou para socorrer o seu pai, passando na casa do advogado, pedindo ajuda e indo para a UPA, fazendo essa parada lá para o motorista, pegar o motorista. Sim. Me diga uma coisa. No momento,
que ele diz que levou o pai ao lugar ermo porque seria mais razoável ele urinar, porque é um lugar mais discreto, etc. e tal, né? Sim. O senhor poderia reconstituir para nós, com base nas informações colhidas em reconstituição e também na análise que você poderia, naturalmente, certamente fez, tendo em consideração o veículo, o condutor do veículo, que era ele, a pessoa que estava do banco, a posição da porta, a abertura da porta, essas coisas. O senhor poderia reconstituir para nós como foi, a partir do relato dele, que deve ter acontecido? Olha, Excelência, ele descreveu, como eu disse, que o pai dele estava descendo dessa forma, de costas para a rua e de frente para ele, já com metade do corpo para o lado de fora do banco. Ele descreveu isso muito precisamente, né? E que nesse momento, para mim, diferente um pouquinho do que ele disse nas declarações, ele disse que o pai dele leva o tiro e cai no console e meio que nele já debruçado. A essa hora ele disse que a porta estava aberta. E eu indaguei para ele, para tentar entender a dinâmica do crime, se ele viu quem atirou, de onde o disparo veio. E ele me afirmou que ele não viu nada, que ele não conseguiu ver o atirador, que ele não conseguiu ver de onde o disparo teria partido. Então eu perguntei para ele se ele tinha visto pelo menos um vulto, um barulho de moto, um barulho de carro, haja vista que se tratava de um local ermo, num horário ermo. E ele disse que também não ouviu ninguém correndo, nem saindo de algum automóvel, motocicleta, veículo, nada nesse sentido. Nesse instante, eu achei a afirmação dele inconsistente, né? Mas tudo bem. E rumamos para Presidente Dutra. Quando cheguei lá, tive a notícia do óbito e pedi para verificar o corpo da vítima. E dado alguns conhecimentos leigos aí que nós temos na medicina legal, o meu objetivo era justamente esse, um disparo preciso, até porque a acusação dele seria, a alegação dele seria um atentado contra ele e o pai dele. O que me chamou a atenção nesse trajeto e nessa declaração dele é que um atentado com um único disparo de arma de fogo, um disparo literalmente preciso, né? Fugia a dinâmica dos crimes de pistolagem. Então, aí também do fato de ele alegar que não tinha visto atirador, não tinha visto nada. Que, como o advogado falou, fosse uma Winchester, então um sniper fazer um tiro de 10 metros ao mais. Concluindo, para nós nos estendermos, quando analisei o corpo da vítima, eu constatei duas informações importantes. E vou fechar com a sua pergunta, Excelência. A zona de chamuscamento, ou seja, o tiro foi encostado praticamente. E o segundo detalhe foi o ângulo do disparo, tomando por base de que ele estava nesta posição, de frente para o motorista, que a porta estava aberta e que o tiro pegou não atrás, mas sim em 45 graus, esse disparo, se tivesse vindo de um local ali a mais que... ou o atirador ele tinha que estar encostado na porta, na situação desconfortável, ou o tiro naturalmente teria que ter transfixado o vidro, se ele veio de fora, para pegar nesse ângulo de 45 graus, haja vista que o carro ele abre a porta, no máximo, nesse sentido. Então, pelo ângulo do tiro, não tem como esse tiro ter vindo do além. Ou alguém chegou e ficou em pé, de frente para o suspeito, Júnior, e literalmente nas costas, já mais para a direita da vítima, ou seja, encostado na porta do veículo, quase caindo no retrovisor da porta do lado de dentro, ou teria que ser obrigatoriamente um tiro vindo transfixando o carro nesse sentido. Certo. Aí, em seguida, ele faz o quê? Qual o gesto dele depois de... Quando ele vê ele cair sobre o console, né? Sim. Aí como é que ele faz? Só para ficar... Ele alega que fechou a porta do veículo e... Do mesmo lugar onde estava? Do mesmo lugar onde estava. Ele disse que puxou a porta, fechou e saiu em socorro ao seu pai para a casa do advogado. Bem, você fez na reconstituição, você disse que partiu da versão dada por ele e considerando o local que ele indicara como o local do fato, né? E considerando que provavelmente o corpo teria caído, né? Em virtude do impacto, você fez a reconstituição levando em conta esse elemento, né? Sim.
Durante você falou aqui durante suas artigos que você você determinou diligência com auxílio do acusado, né? Para descrever o percurso preciso, além desse percurso aqui narrado, que é o percurso pela morada, né? E a hipótese dele ter feito, digamos, antes de entrar no morada, um percurso diferente, algum desvio, percorrido por algum bairro, como é que foi? Excelência, com o dado da imagem da 617 na BR-226, né, entre a casa da vítima e o residencial, e o horário registrado pela outra câmera de segurança já do morada a 72, nós temos um lapso de 45 minutos, onde as investigações, a polícia acredita que provavelmente a vítima foi executada em algum local nesse sentido, saindo, né, de Barra do Corda, sentido da Grajaú, porque ele fica exatos 45 minutos desaparecido em um percurso que levaria no máximo 3 a 5 minutos. E o percurso que você diz é da câmera da Casa de Rações, já na BR, lá bem acima da casa da vítima, né, até o registro novamente da imagem do carro com eles, a 7.2. Isso dá um lapso de 45 minutos, do qual ele alega que foi o gasto entre a Casa de Rações e a entrada no Morada do Corte. De 6h17 até 7h02, mais ou menos. Justamente, doutor. Justamente. Esse cálculo dos 40 minutos. Então, mas há relato de ele ter feito, pelo menos na versão dele, percurso outro que não esse direto? Sim. Quando ele foi convidado pela equipe de investigadores a descrever, a apontar o trajeto que ele realizou com seu pai, da hora que saiu da casa até a hora do disparo do suposto atentado, ele adentrou no veículo, né, na viatura, de livre e espontânea vontade, atendendo esse convite dos policiais, e seguiu com essa equipe de investigadores, onde, segundo ele, quando chega na BR, na altura do cemitério, vai iniciar o bairro Viranenzinho, ele entra a mando do pai dele, segundo ele, nesse bairro para pegar um indivíduo chamado Sirley, que era um indivíduo que trabalhava ia todas as manhãs, acompanhava o seu Nezinho. E aí ele descreve que passou, isso está até nas alegações dele, ele descreve também o trajeto, passou na segunda rua, sem ser a primeira, a segunda, paralela com a BR, e vai até o final dela e retorna para a BR e entra no Moradas, dizendo que ele fez esse trajeto a pedido do pai dele para passar em frente à casa do Sirley, para apanhá-lo. E depois, inclusive, as investigações, e vai direto para o Morada do Rio Cordes e direto para o local do crime. E durante as investigações nós constatamos que o Sirley, ele não mora naquela rua que o Júnior apontou como trajeto realizado por ele naquela manhã, junto do seu pai, justamente pegar o Sirley. E sim na outra rua, e também constatamos que o Sirley estava desde as 6h30, desde as 6 horas, esperando o seu Nenzinho, para até dizer que não poderia acompanhá-lo naquela manhã em razão de um falecimento da avó dele. Então ele não passou em frente à casa do Sirley, como ele alegou, e sim numa rua antes, e retorna para a BR e entra no Moradas até o local do disparo. Quer dizer, essa constatação foi em sede de diligência, feita por agentes orientados por ele digitando a rota. Justamente. Tá. E entendi. Então daí que decorre que de 6h17 a 7h02 daria esse percurso de próximo de 45 minutos. Você analisou nessa reconstituição uma correlação de tempo entre o momento em que ele sai da casa, em que ele passa pela câmera da casa do advogado, estou dizendo isso porque está nos autos, o momento em que ele chega ao local indicado por ele como local do fato, e o percurso traçado por ele para retornar ao advogado, porque isso aqui acontece, né? O percurso eu não sei exatamente. Então, que leitura objetiva você tem desse fato, desse momento em que ele passa pela câmera, chega ao local do fato e retorna ao local onde ele volta a ser visto por câmera, que é o local onde ele encontra o advogado e, por fim, diligentemente é trazido, agora já sob a direção do advogado.
Sim, excelência. No percurso feito pelo Júnior, indicado pelo Júnior, ele, aos nossos investigadores, ele alegou que passou em frente à casa do advogado, estava fechado, fez essa ligação que inclusive não consta como realizada nos registros da quebra de telefone, e segue, passa 72 em frente da outra casa mais à frente que tem câmeras, vai até o final e para. Pela imagem, quando dá para ver o carro dobrando no final da avenida, está terminando os segundos do minuto 2, e levando a informação de que ele parou o veículo e logo em seguida houve o disparo, nós acreditamos que esse disparo ocorreu ali, na versão apontada pelo Júnior, seria por volta das 7h03. Aí, continuando a pergunta de Vossa Excelência, ele aparece... Tempo e espaço, né? Justo. Espaço para porque ele é visto até alguns metros antes do local e ainda está terminando, está 2 minutos e alguns segundos. Certo. Então, é mais ou menos 7h03, pelo local apontado por ele. Aí, nas alegações dele, ele fala que seguiu a rua até o rumo da caixa d'água e retorna para a avenida e vai para a casa do advogado, pedir socorro, que o advogado, e nesse período ele já fez a ligação, o advogado ele se encontrava esperando ele do lado de fora. Essas alegações, após a análise das imagens de câmera, doutor, elas aumentaram as suspeitas em cima do investigado, uma vez que ele é visto novamente pela imagem de câmera, desse mesmo monitoramento de câmera, às 7h12 e 55 segundos, ou seja, praticamente 10 minutos do provável horário do fato indicado por ele. Muito à frente, só tomando por base, fazendo a ilustração, nós temos o final da avenida, nós temos a casa de monitoramento e nós temos a casa do advogado. E ele é visto praticamente 10 minutos após o horário que ele indica como o fato, ele é visto entre o local e a casa de monitoramento, que também está bem antes da casa do advogado, vindo realmente para a avenida. Mas ao invés dele convergir à direita, sentido o advogado e sentido a BR para ir sentido a Rupa, ele retorna para o local do que ele indicou como disparo. Pega a próxima quadra à esquerda e retorna novamente. Isso às 7h12 e 55 segundos, ou seja, aproximadamente 10 minutos. Então não haveria sentido dele retornar à avenida, já que o seu pai, baleado nas próprias alegações dele e no trajeto indicado por ele, na equipe, e ao invés de seguir para socorrer seu pai, ele retornar para o local do crime. Até porque, de repente, se o fato tivesse ocorrido lá, podia até estar o seu algoz ainda pela localidade. Ele retorna. Isso às 7h13, vamos arredondar, 7h12 e 55. E depois, e lembrando que nesse período, das 7h03 às 7h13, ele realmente faz a ligação às 7h09 para o Dr. Augusto. Né? Luiz Augusto, se não me engano o nome dele. Então, antes dele aparecer nessa imagem de câmera às 7h13, ele, rodando em algum local incerto e não foi captado pelas imagens do residencial, ele realmente liga para o advogado. Isso está registrado tanto no depoimento e na foto do registro telefônico do advogado, como também é a única ligação registrada pelo quebra-de telefone do Júnior. Não há das 6h30. E aí, então, nesse momento que ele aparece na avenida, ele já conversou com o advogado do telefone, que foi às 7h09, já disse que estaria passando lá para conversar com ele, só que ele não vai para casa do advogado, ele retorna, né? E um outro dado importante, a alegação de que ele pegou a avenida e foi para a casa do advogado não procede porque na imagem de câmera, até onde, pelo menos vindo do local do fato, até onde é possível ver as imagens, ele não aparece retornando. Então as investigações e a reconstrução observaram o quê? Que ele não foi para a casa do advogado pela avenida, e sim ele veio para frente da morada Rio Corda e veio pela avenida, mas do sentido da BR, não do local do crime. Isso também fica demonstrado... Ele fez um labirinto naquela Isso também fica demonstrado no sentido da que a caminhonete está estacionada. Quando ele para na casa do advogado, ele não para virado para a BR, como quem está vindo do local do fato. Ele para virado para a fazenda, para o local do crime. Ele para sentido para lá. Tanto é que o advogado afirma que entrou e teve que convergir na avenida para ir para a BR. Tem alguma outra informação importante que o senhor queira prestar a respeito do fato, objetivo? Doutor, só assim, de objetivo, ela foi uma investigação pautada em elementos fáticos, né, com base em conhecimentos técnicos. De pronto, não há qualquer possibilidade fática e técnica dos fatos terem ocorrido como apontadas pelo declarante, né, pelo indiciado.
uma vez, como eu disse, o corpo na posição que se encontrava, nós temos, eu me recordo, 4 depoimentos dos 2 motoristas e dos 2 seguranças militares. Ambos foram unânimes, inclusive de uma precisão muito entre eles, da forma que o seu Nenzinho entrava e saía no carro, justamente pela deficiência física que ele já apresentava dada a idade. Então, de pronto se desconstituiu as investigações, a alegação da forma que a vítima ia descendo. Também se desconstituiu a alegação de que esse disparo teria vindo de um terceiro, sem ter ficado esse terceiro frente a frente com o suspeito em uma distância menor de que 1 metro, 1,5 metros, né? A questão também da manutenção do corpo. Como o médico disse nesse laudo complementar, 2 questões são importantes. Na alegação do acusado, só fazendo uma questão técnica e fática, nada de questões pessoais ou conclusões, o laudo técnico feito pelo legista, nós quesitamos 3 coisas, na verdade foi o Dr. Felipe que hesitou, mas 2 coisas muito importantes. Aí já nas declarações ditas, colhidas e assinadas pelo indiciado, ele fala da questão de que o pai dele gritou: ó Mariano, ou salvo equívoco, ó Mariano, me ajude. Isso é um fato importante. O segundo fato importante é que ele soltou um líquido pela boca e depois permaneceu no banco. Esses 2 quesitos eles são respondidos no laudo complementar como primeiro. É totalmente impossível que a vítima tenha dito qualquer expressão da lesão na segunda vértebra, que torna ele automaticamente paraplégico, atingindo os músculos da laringe, e também a fratura da mandíbula, que impossibilita que a pessoa consiga movimentar e abrir a boca. Segunda questão importante, técnica, também constatada nos laudos e nas oitivas, é que uma pessoa, segundo também esse laudo pericial, que é o terceiro quesito salvo equívoco, ele diz que uma lesão na raquimedular era impossível a manutenção de qualquer estrutura física por parte da vítima. Então essa vítima, quando ela levou o disparo, ela ou teria que estar sentada, e ainda sentada num banco um tanto declinado para permanecer, segundo os conhecimentos trazidos nesse laudo, né? Ou ela foi colocada, porque se ela estivesse num processo de descida, de costas, com metade do seu corpo para fora, por isso que da reconstrução que o advogado de defesa questionou o porquê de um corpo no chão, só esclarecer que ele não foi a título de encenação ou teatro, e sim porque, se ocorreu como, a questão indagada dos peritos demonstramos o depoimento do acusado, do suspeito, e perguntamos: é possível um disparo desse? Primeiro, como eu disse, a porta naquela posição de ficar literalmente de frente, o atirador de frente com o Júnior, o que impossibilitava ele não ter visto pelo menos um vulto. E segundo, é possível? Mas, nesse caso, obrigatoriamente, por isso que os peritos construíram aquela imagem, se a vítima tivesse em processo de descida, ele tinha que ter vindo ao chão, ele não tinha como se sustentar. Então ele não viu nenhum vulto na hora do fato? Nas alegações dele não. E concluindo pelas alegações de cronologia de tempo, né? Ele é visto às 6h16, some por um lapso de 40 a 45 minutos, o que também foi feita a simulação da probabilidade, se era possível ou não, nesse lapso de 40 minutos, se dirigir até a estrada do povoado Naru, próximo ao povoado. A perícia constatou que era possível, nesse período, ele ir até essa estrada rural do povoado Naru e retornar e adentrar ao Morado da Rio Corda às 7h02, né? E por fim, essas indagações cronológicas, como eu disse, do porquê da ligação às 7h09, já segundo ele com o pai ferido, que seria 7h03, e ele mesmo fala nas declarações dele, embora o advogado negue esse fato, pelo menos em inquérito, que ele tenha dito que o pai estava ferido, ele só falou que estou passando aí para conversar contigo, às 7h09, aparece nas imagens às 7h03, então nesse caso, somando a ligação do advogado, que foi às 7h09, sem dúvida nenhuma, o senhor Nenzinho estava baleado, porque ele diz que ligou para pedir socorro para o advogado. Então, se ele pediu socorro é porque o pai dele já estava ferido, né? E aí 7h03 aparece, retorna e segue para a UPA 7h32, é visto na imagem de casa de reações, já chegando ali no comitê para trocar o motorista e ir para a UPA. Essas cronologias todas apontadas tecnicamente no inquérito. Doutor, se não tiver perguntas, também não há esclarecimentos do juiz, nós podemos encerrar a gravação.